Bom dia, Paulo. Podemos começar? Você quer fazer alguma consideração para o Fernando antes do início? Bom dia, podemos começar. Então, Fernando, é com você, fique à vontade aí, tá? E a gente vai apoiando aqui, qualquer pergunta, qualquer dúvida que tenha pelo chat, a gente vai te reportando, tá bom? Eu só gostaria de desejar as boas-vindas ao Fernando, né? E conforme foi divulgado, ele vai nos esclarecer dúvidas. E o Fernando é contador da Federação dos APAES do Estado do Paraná e trabalha com empresas do terceiro setor. E, então, desejar boas-vindas e um ótimo trabalho. Obrigado. Obrigado, Paulo. Obrigado, Adriana. Estão me ouvindo bem? Sim, tá ótimo. Então, tá bom. Eu não tenho muitas experiências ainda em live, então é tudo novidade ainda para mim. Participei já de várias, mas de apresentação ainda é novidade para mim. Então, qualquer coisa, qualquer fato aí que saia do contexto, por favor, vocês me avisem. Então, agradeço à federação por essa oportunidade. Então, eu sou contador, né? Eu vou apresentar aqui um pouquinho. Vamos ver aqui se vai. Eu preparei aqui uma. Agora vai. Vamos ver. Deu Estão certo? vendo aí? Deu Sim, certo? Mas não era isso que eu queria ainda. Espera aí. Por que não está aparecendo ela a tela inteira? Só um pouquinho, gente. Fica tranquila. Você consegue ajudar? Não, peraí, o problema é comigo aqui mesmo, peraí. Eu tenho que abrir aqui o PowerPoint. Mas se não der certo, também vai no gogó. Apareceu? Sim, ele não deve estar aparecendo a tela inteira, porque a tua configuração, eu acredito, do teu Google Meet, está em mosaico, alguma coisa nesse sentido. Mas aqui a gente está vendo tranquilamente. Então tá bom. Então, assim, ó, eu vou abandonar a minha apresentação aqui e vou fazer só no gogó mesmo. Só na fala. Aqui está perfeito, aqui, Nana. Aí, ó. Agora voltaram a me ver, né? Sim. Então tá bom. Eu vou tocar por aqui mesmo e qualquer coisa depois eu mando a apresentação aí para vocês para disponibilizar para as APAES. Então, o nosso escritório é um escritório específico do terceiro setor. A gente atua no terceiro setor há 53 anos já, desde a época que não tinha esse nome de terceiro setor, né? Então, antigamente, era apenas entidades sem fins lucrativos. Esse escritório começou com meu pai. Ele, na época da faculdade dele, as entidades sem fins lucrativos não eram obrigadas ainda a ter contabilidade, e veio uma lei, então, exigindo que as entidades sem fins lucrativos também tivessem a contabilidade. E ali meu pai, então, se especializou em entidades sem fins lucrativos e que depois veio a ser chamada de entidades do terceiro setor. Então, 100% dos nossos clientes hoje são entidades do terceiro setor. Então, associações, fundações, organizações religiosas, sindicatos, enfim, todas os entes jurídicos aí, né, as pessoas jurídicas que fazem parte do terceiro setor. Comecei a trabalhar com a federação em 2019,
né? E com algumas APAES também, ao longo de 2019 e agora de 2020. Então, o que a gente vai conversar hoje aqui é bem o meu nicho de mercado, né? E eu acho que eu posso trazer aqui algumas informações importantes nessa época de final de ano, que a gente tem que estar atentos aí para os fechamentos das nossas contabilidades e dos nossos balanços. O pessoal do escritório aqui, que trabalha comigo, também está presente na palestra aqui, na live. Aqui do meu lado está a Manuele, né? Eu vou mostrar aqui para vocês. Bom dia. A Manuele é a nossa pessoa especialista dentro do nosso escritório ali nas retenções tributárias, né? Então, as retenções eu vejo que é um grande gargalo aí de desperdício de dinheiro nas APAES. Então, as APAES acabam não fazendo as retenções devidas nas notas fiscais e depois acaba tendo que fazer o recolhimento desse imposto que já foi pago integralmente para o prestador de serviço. Então, dando continuidade aqui, eu não tenho nenhuma pretensão aqui de abordar profundamente todos os assuntos contábeis das entidades do terceiro setor e nem das APAES, né? A ideia aqui é passar as principais características, as nossas fragilidades, né? Quando eu falo nossas, eu me coloco como gestor de APAE também, né? Eu não estou falando nossas como contabilidade, eu estou falando nossas fragilidades como gestão, né? E passar para vocês alguns conceitos obrigatórios que a contabilidade específica para as APAES deve ter. Lembrando que muitas APAES, se não todas, né, são portadoras do SEBAS, e a contabilidade, então, é o instrumento principal para a renovação do SEBAS, né? Então, uma contabilidade frágil pode pôr em risco aí as nossas isenções previdenciárias e, com isso, muitas APAES não teriam condições de funcionamento, né? Se tivesse que pagar todas as contribuições e impostos. Começo já falando assim, ó, fazer a contabilidade de uma APAE não é fácil, né? Muitos contadores, amigos meus aí, colegas, né, me diz, pô, a APAE é a coisa mais fácil, entidade de terceiro setor é a coisa mais fácil fazer a contabilidade. É muito pelo contrário, está totalmente enganado quem tem essa visão. Porque as características das nossas entidades faz com que a nossa contabilidade tenha que ser muito mais transparente, muito mais perfeita que qualquer outra contabilidade comercial. Por quê? Primeiro, a APAE, ela não tem dono. A APAE é uma associação que tem os seus associados e que, de tempos em tempos, existe um gestor, né? Mas não tem um dono, que nem uma empresa, que a gente pode traçar algumas metas e seguir a vontade do dono. Então, a APAE, ela é muito dinâmica. A troca de gestão, às vezes, também prejudica um pouco a APAE, né? Tudo estava indo para um lado, troca-se a gestão e muitas coisas são perdidas ou não é dado continuidade. E na parte contábil é a mesma coisa, né? Na parte contábil é a mesma coisa. A gente sente muito os efeitos de uma troca de diretoria. Efeitos a favor e efeitos contra também, né? Tem os dois lados. A APAE também é uma entidade sem fins lucrativos, então, na nossa contabilidade, tem que estar demonstrado exatamente isso, né? A gente tem uma obrigação junto à Constituição Federal. A Constituição Federal, no seu artigo 150, diz que as associações sem fins lucrativos de educação e de assistência social são imunes aos impostos sobre renda, prestação de serviço e patrimônio, né? Então,
a gente goza de uma imunidade constitucional, né? A imunidade, ela está na Constituição. Então, para isso, a gente tem os requisitos, né? A gente tem 3 requisitos para seguir. São eles: o primeiro, não mandar dinheiro para o exterior. Então, a APAE está proibida de mandar dinheiro para o exterior. Por que isso? O governo entende, a Constituição entende, se a gente tem imunidades tributárias, a gente deixa de pagar impostos. Se a gente deixa de pagar alguns impostos, a gente tem que aplicar o benefício desses impostos dentro do território nacional. Então, a gente tem essa característica que a gente não pode mandar dinheiro para o exterior. O segundo requisito para a gente gozar das imunidades é não distribuir parcela do seu patrimônio sobre qualquer forma. O que é patrimônio dentro de uma APAE? Dinheiro é patrimônio, conta corrente é patrimônio, carro, imóvel, isso é patrimônio. Então, uma distribuição de dinheiro, ela ela fere o requisito da imunidade e põe em risco o gozo de todos os impostos que a APAE tem imunidade. Então, muitas vezes, a gente vê na contabilidade recibos sem condições de lançamento, alguns pagamentos de nota fiscal que não tem a nota fiscal. Tudo isso pode ser encarado, diante de uma fiscalização, como uma distribuição de patrimônio. Pomba, mas como assim distribuição de patrimônio? Sim, você está gastando recursos da APAE de uma forma não oficial, né? Sem o documento contábil hábil. Então, a distribuição de patrimônio diante de uma fiscalização pode ser interpretada desse jeito. E o terceiro requisito, então, o primeiro é não mandar dinheiro para o exterior, o segundo é não distribuir de nenhuma forma qualquer patrimônio da APAE, e o terceiro requisito é ter suas receitas e despesas devidamente contabilizadas, assegurando a sua exatidão. Então, quando a gente vai na legislação, está escrito assim, ó: manter escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão. O que significa isso? Que a gente tem que ter uma contabilidade e a nossa contabilidade tem que ser exata. Não pode ter nenhum tipo de ajuste, nenhum tipo de irregularidade, sob pena de não atingir o requisito do artigo 14, que é a lei complementar do artigo 150 da nossa Constituição Federal, que trata sobre as nossas imunidades tributárias. Então, a contabilidade, ela é uma peça muito importante, mas muito importante dentro de uma APAE, né? Além da parte jurídica e fiscal que eu acabei de falar, a gente também usa a contabilidade para transparência das APAEs, né? Então, transparência com o poder público, transparência com os nossos associados, transparência com os nossos usuários e transparência com a nossa sociedade. Porque a APAE, sendo uma entidade do terceiro setor, eu vou aproveitar aqui o momento para explicar o que é o terceiro setor, bem rapidinho. Dentro da nossa sociedade, tem 3 setores. O primeiro setor é o governo, que tem as suas finalidades públicas e, para isso, usa recursos públicos. Então, primeiro setor, finalidade pública, dinheiro público. O segundo setor são as nossas sociedades, mercados, comércio, indústria, é o nosso setor privado. Então, é o nosso setor privado com interesses privados, com interesses particulares, geralmente é o lucro, né? E com recursos privados também. Então, eles mesmos
tem os seus recursos e eles buscam as suas finalidades. O terceiro setor somos nós, as APAES, que tem finalidade pública com dinheiro, geralmente privado, né? Por que dinheiro privado? Porque ou a gente tem alguma subvenção, ou a gente goza de doações de dinheiro próprio para fazer finalidade pública. Se o nosso governo fosse eficaz, eficiente, nós não precisaríamos estar atuando. Então, a gente atua numa brecha que o governo não atua, fazendo 1000 vezes melhor a função que era do governo fazer. Então, o terceiro setor é isso, é a gente ter finalidade pública com recursos próprios. E isso tem que estar também demonstrado dentro da nossa contabilidade. As nossas finalidades. Quando a gente olha uma contabilidade de uma APAE, a gente tem que enxergar a atividade da APAE. Eu não posso olhar um balanço de uma APAE e achar que é um balanço de um comércio, que é o balanço de uma indústria. Não é. O balanço de uma APAE tem que ficar demonstrado todas as finalidades, todos os recursos, todas as suas receitas e despesas e, principalmente, as nossas finalidades públicas, aonde que a gente está gastando o nosso dinheiro. É na assistência social, é na educação, é na saúde, aonde que a gente está gastando. Então, todas essas características faz com que a nossa contabilidade não seja uma contabilidade simples, como muitos contadores acham. Tudo isso tem que estar dentro do nosso balanço, da nossa demonstração contábil. E o contador, agora, no contexto atual, ele tem muito mais uma função intelectual de colocar tudo isso dentro de um balanço do que exatamente uma função técnica, né? Tem sim a sua função técnica, mas os contadores das APAES, eles têm que ter uma função intelectual para transformar a contabilidade em tudo isso, né? Dar essa evidência dessas finalidades das nossas instituições. Tá tudo bem? Eu estou muito... Adriana, me dá um retorno aí, está muito... Está bem claro, pode dar continuidade. Ótimo. Então, eu vou passar aqui para uma abordagem e falar para vocês que a APAE, que a contabilidade das APAES, então, ela nasce na obrigatoriedade da nossa Constituição Federal, pelo gozo das imunidades tributárias, e também ela nasce dentro do nosso Estatuto Social. Quando a gente lê o Estatuto Social, a gente tem que pensar que a contabilidade deve demonstrar tudo aquilo que está no Estatuto Social da APAE. As finalidades, as fontes de recurso, da onde que vem o dinheiro, tudo isso está no Estatuto. E a contabilidade de uma APAE, então, nasce no nosso Estatuto. É muito importante o contador ter ciência e ter o estatuto da APAE em sua cabeça, ter conhecimento do estatuto para montar as demonstrações contábeis e o plano de contas. Falando em plano de contas, como eu já disse, já ficou claro que a contabilidade da APAE é totalmente diferente de qualquer outra contabilidade. Por isso, a gente tem que ter um plano de contas próprio, um plano de contas que demonstre as nossas finalidades e as nossas características. Então, eu sou muito contra, e eu não gosto, quando eu vejo contabilidade de APAE com plano de contas, vamos dizer, de uma entidade comercial. É diferente. O comércio, a indústria, ela tem que demonstrar as suas receitas e despesas e, principalmente, o seu lucro para tributação. A APAE não. A APAE tem que mostrar suas receitas e despesas, mas na aplicação em suas atividades estatutárias. Então, é totalmente diferente. Então, o plano de contas de uma APAE,
ele tem que ser baseado no seu estatuto e nas suas finalidades. Então, eu até gostaria de deixar aqui uma observação, talvez, através da federação, a gente estudar um plano de contas para passar para as APAES, como um plano de contas mínimo que poderia ser seguido para espelhar as finalidades das APAES, né? Então, fico à disposição. Acabei até pulando aqui, Adriana, me desculpe. Foi ano passado, né, Adriana, que a gente fez essa parceria para consultas, né? Isso, eu acabei até esquecendo de reforçar. Mas agora o Fernando, ele é nosso parceiro e ele presta uma assessoria gratuita para as APAES nesse sentido. Então, as APAES que têm dúvida com relação à parte contábil, em várias áreas da contabilidade, o Fernando está se dispondo a sanar essas dúvidas e auxiliar as APAES de forma gratuita e voluntária. Quero ver se eu coloco aqui, ó. Deixa eu ver se eu volto aqui a tentar colocar. Vê se apareceu aí, Adriana. Sim, tá aqui. Tá ok. Uhum. Tá, então, o que a gente fez aí, ó? A gente criou uma parceria de assessoria contábil para as APAES através da federação. Então, esse e-mail aí, ó, apai@filantropica.com.br, é por onde as APAES podem fazer consultas contábeis para o nosso escritório dos temas abaixo, né? Folha de pagamento, impostos, né? Imunidades e isenções. O tema retenções tributárias, né? As retenções sobre as notas fiscais de prestação de serviço, que é muito importante isso, né? Dúvidas do CIT e dúvidas sobre documentação contábil. Eu coloquei aqui, acabei esquecendo, mas também sobre a parte contábil do SEBAS. O que vocês precisarem também, essa parceria nossa, através do e-mail, a gente responde. Lembrando, ali em vermelho, que as dúvidas, elas sempre têm que vir através do e-mail com a extensão @apaipr.org.br, né? Para a gente ter certeza que a gente está dando orientação para os filiados, né? E não para qualquer ou outra pessoa que venha a pedir informação. É só uma questão, então, ali de controle. Então, é somente sobre a instituição APAE. Não faremos também consulta sobre pessoas físicas, né? Esse interesse daí as pessoas podem consultar sindicato e outros órgãos. Essa assessoria seria exclusivamente para assuntos da instituição APAE. Isso mesmo. Essa parceria, a gente nasceu de algumas consultas que estavam vindo, porque existem APAES de tudo que é tamanho, né? As APAES maiores, né, posso até dizer isso, possui uma consultoria ou até recursos maiores que as outras APAES pequenas, né? Mas os problemas são os mesmos. Então, a gente abriu esse caminho para fazer, então, essa consultoria e auxiliar as APAES aí no que for preciso. Tá bom? Sempre por e-mail, através do e-mail da corporativo, né? Da APAE. Deixa eu lembrar aqui agora onde que eu estava. Então, gente, já falei da importância da contabilidade, já falei da importância de ter um plano de contas específico para a APAE, que esse plano de contas nasce no Estatuto Social. E agora eu vou falar um pouquinho sobre uma norma chamada ITG 2002. Essa norma ITG 2002 é uma norma contábil específica para as entidades do terceiro setor. Então, isso quer dizer que as APAES têm uma norma contábil própria para a gente seguir. Então, não é uma norma contábil igual às outras sociedades, igual o mercado, igual uma loja. A gente tem uma norma contábil específica,
Essa norma contábil se chama, são várias, né? Mas a principal é a ITG 2002. Essa norma contábil está vigente desde 2012. Então, faz 8 anos que essa norma contábil ela está em vigor. Muitos ainda falam, a nova ITG 2012. Não, essa nova não existe. Essa nova é desde 2012. Em 2015, houve uma reforma dessa norma, e a partir, então, de 2012, a gente tem obrigações contábeis específicas para as entidades as entidades sem fins lucrativos, e é onde que a gente se encontra. Ela é um pouquinho extensa, essa ITG, só que eu vou passar para vocês só os principais pontos, assim, que eu acho importante e relevantes para a gente tratar por aqui, porque o nosso tempo é curto, né? E eu já utilizei ali 27 minutos do meu tempo. Primeiro, existem na ITG, eu tinha anotado até aqui qual que era o artigo da ITG, deixa eu ver se eu acho. Deixa eu ver se eu acho aqui qual que é o artigo. Tá aqui, ó. Então, volto a dizer, ITG 2002, tá? Essa é a norma contábil específica para as entidades sem fins lucrativos. Na ITG 2002, no seu artigo 22, está determinado lá quais que são as demonstrações contábeis mínimas que uma PAI tem que ter. Mínimo. Então, pode ter outras, mas no mínimo, obrigatórias são essas. Balanço patrimonial, demonstração do resultado do exercício, demonstração do resultado do período. Veja que eu estou falando aqui, demonstração do resultado do período. Para as entidades do terceiro setor, para as APAES, não é demonstração do resultado do exercício, é resultado do período. Demonstração dos fluxos de caixa, demonstração do patrimônio líquido, das mutações do patrimônio líquido, desculpe, e notas explicativas. Isso, todas as APAES têm que ter, no mínimo essas. Quer dizer, gente, que é obrigatório. Veja que, voltando lá na obrigatoriedade do artigo 150 da Constituição Federal, na lei complementar, lá no número 3, está escrito que a gente tem que seguir as normas contábeis específicas com exatidão. Então, isso aqui é uma norma contábil específica que a gente tem que seguir. O que a gente vê em várias APAES? A falta de alguma demonstração contábil dessa, né? Ou está faltando uma demonstração de fluxo de caixa, é obrigatório ter, não tem como escapar. Tem que ter. Se a gente pega uma fiscalização, por exemplo, do SEBAS, o SEBAS exige também, né, o segmento das demonstrações contábeis das normas brasileiras de contabilidade, e então a gente fica com a nossa contabilidade fragilizada. Existem alguns termos também que nas APAES, nas entidades aí do terceiro setor, está proibido de usar. Então, na nossa contabilidade, está proibido usar o termo lucro. Não pode usar lucro. Quanto que a PAI está... Às vezes eu pego alguma demonstração contábil, está lá, lucro do exercício. Lucro ou prejuízo do exercício. Não existe. E é proibido a gente usar essa palavra. Aonde que está escrito? Dentro da ITG 2002. Aonde está lucro, a gente tem que usar superávit, e aonde tem déficit, aonde tem prejuízo, a gente tem que utilizar o termo déficit. Então, não temos lucro. Aproveitando aqui, saindo um pouquinho da minha explicação aqui, às vezes me perguntam assim, se a PAI é uma entidade sem fins lucrativos,
e chega no final do ano e ela tem um superávit, a APAE pode ter ou não pode ter lucro? Então, assim, ó, a APAE, se ela tiver lucro, esse lucro é chamado superávit, e a diferença que uma APAE, uma entidade sem fins lucrativos, ela pode sim visar o superávit e deve visar o superávit, porque sem superávit a APAE não sobrevive, porque vai começar a consumir os seus recursos próprios, seus bens, sua conta bancária, aquela que é livre, né? Não aquela que é restrita. Mas o termo sem fins lucrativos significa que a APAE não distribui o lucro no final do ano. Então, a minha empresa, o meu escritório, por exemplo, tem eu e meu pai como sócio. Quando chega no final do ano, a gente apura o balanço e vê o que deu de lucro no escritório. Se chegou no final do ano e deu lucro, como a minha sociedade com meu pai é 50%, eu passo a mão em 50% e ponho no meu bolso, e o meu pai coloca, então, os 50% no bolso dele, e a gente aplica os 50% e o nosso lucro no que a gente quiser, no meu patrimônio, na minha família, na minha casa. As APAEs não. As APAEs são fins lucrativos. Porém, se chegar no final do ano e tiver um superávit, esse superávit não é distribuído para ninguém. Esse superávit, obrigatoriamente, fica dentro da própria APAE, para a APAE reaplicar esse superávit nas suas finalidades, na sua essência, onde o seu estatuto permite. Então, quando alguém, e sempre tem alguém na cidade, e sempre tem alguém que fala isso, a gente tem que ter essa definição na ponta da língua. Ah, mas a APAE é sem fins lucrativos. Sim, a APAE é sem fins lucrativos, a gente precisa ser superavitário, e quando tem superávit, esse superávit fica dentro da APAE e não vai para o bolso de ninguém. E isso fica demonstrado aonde? Dentro da contabilidade. Então, dentro da contabilidade, a gente tem o resultado do período, por exemplo, é um superávit. E quando que esse superávit é incorporado na contabilidade, dentro do seu patrimônio social? Quando a APAE faz a sua prestação de contas para a Assembleia Geral e a Assembleia Geral aprova o balanço do ano anterior. Neste momento é feita uma ata. Essa ata, então, é um instrumento contábil que faz com que a gente incorpore dentro da APAE o resultado do exercício anterior. Ok? Então, muito importante a Assembleia de prestação de contas do exercício anterior, né? do balanço do ano anterior. É nesse momento que a contabilidade, então, incorpora, e isso, então, fica caracterizado e fica demonstrado contabilmente a atividade de uma entidade sem fins lucrativos, incorporando isso dentro da APAE. Vou colocar aqui também a necessidade de auditoria independente. Então, as APAEs que têm um faturamento, veja que eu estou falando de faturamento, receita bruta. Se a receita bruta de uma APAE for maior de R$ 4.800.000, essa APAE obrigatoriamente tem que ter auditoria independente. O que é auditoria independente? Vocês têm que contratar um auditor externo, para esse auditor dar um parecer de auditoria sobre as demonstrações contábeis. Né? Então, essa é uma peça obrigatória para as APAEs, através da Lei 12.101, desculpe, 12.101, que é a lei que trata sobre os SEBAS. Né? Então, a contabilidade dentro dos SEBAS, para aquelas APAEs que têm faturamento superior a 4.800.000, então precisa de auditoria independente. Outro ponto importante que
que a gente vê como fragilidade nas contabilidades é o regime contábil por competência. Então, o que é regime contábil? Regime contábil, existe dois tipos de regime. O regime contábil por caixa e o regime contábil por competência. É proibido utilizar o regime o regime por caixa. É proibido. A gente tem que utilizar, e é obrigatório utilizar, o regime contábil por competência nas nossas demonstrações contábeis. O que é o regime por competência? Eu vou dar um exemplo. Hoje, dia 10 de dezembro, a APAI compra um computador para pagar daqui 30 dias. Ok? Compra hoje, tem a nota fiscal com a data de hoje, porém o pagamento dessa nota fiscal vai ser no dia 10 de janeiro. Porém, então, essa nota fiscal, pelo regime de competência, ela está no regime de competência de dezembro. Ela tem que entrar, então, dentro da nossa contabilidade como valores a pagar e tem que estar demonstrado no nosso balanço, que vai fechar em 31/12/2020, essa dívida desse computador. Muitas vezes, a APAI ou a instituição manda a nota fiscal só quando paga. E isso se chama regime de caixa. E isso está proibido. Então, a contabilidade tem que receber todos os fatos da competência mensalmente. Não somente quando paga, mas quando também é concretizada a dívida. Mesma coisa, quando a gente faz uma parceria, por exemplo, com uma entidade privada, que ele vai nos pagar ou vai nos fornecer algum somatório, um termo de doação. Tem que estar dentro da competência, ok? Outro exemplo, folha de pagamento. Acaba o mês de dezembro e a APAI paga os funcionários no 5º dia útil do mês seguinte, ok? Na contabilidade de dezembro, tem que aparecer que as APAIs estão devendo esses salários. Porque é uma fotografia da APAI em 31/12. Então, em 31/12, vocês não pagaram os salários, não tem nada errado nisso, só que tem que aparecer na contabilidade no seu passivo. Passivo lá, salários a pagar, R$10.000 de salário. No dia 5 de janeiro, você pagou os R$10.000, mas pelo regime de competência, tem que ser demonstrado dessa maneira. E isso é muito fácil de a gente identificar quando a gente pega um balanço. Quando a gente pega um balanço que não tem nada a pagar, não é possível. Pode ter conta de luz, que é de uma competência que você vai pagar em janeiro. Pode ter o FGTS, que vence no dia 7 do mês seguinte. Então, o regime de competência é uma obrigatoriedade que é muito fácil a gente identificar o seu não cumprimento dentro da contabilidade. E isso faz parte da gestão da APAI. Muitas coisas, a contabilidade só consegue saber se existiu uma afinidade entre o financeiro da APAI com a contabilidade. Ok? Vou passar aqui também para vocês uma outra questão, então, as subvenções e os termos de parceria e subvenções públicas. Então, são os convênios que a gente faz. Então, juridicamente, existe uma diferença muito grande em tudo isso que eu estou falando para vocês. Subvenção, convênio, termo de parceria, termo de fomento, tudo isso, juridicamente, são coisas diferentes. Contabilmente, é utilizado a mesma norma para tudo isso. E a norma que a gente utiliza é a NBCT 06, se eu não estou enganado. Deixa eu ver aqui. Eu sou ruim em número de lei.
Então, o que eu queria passar para vocês? Existe uma regra contábil própria para contabilização dos convênios e das subvenções públicas. Não quero que nenhum gestor, não quero que nenhum de vocês, tecnicamente, saiba como fazer isso. Não é isso. Eu quero que vocês vejam na contabilidade e junto aos contadores de vocês se está sendo aplicado, então, a norma própria de contabilização de convênios. Ok? É a NBC TG 07. Se eu falei, acho que eu falei 06, é a 07. NBCT G07. Existe também uma obrigatoriedade dentro da contabilidade de segregação das atividades. Então, por exemplo, uma PAI que atua nas 3 atividades: saúde, educação, assistência social, e vamos dizer que a PAI tem uma atividade meio. Vou chutar aqui uma atividade meio. Ela produz artigos para revenda, né, para angariar recursos para aplicação nessas outras 3 atividades. Pois bem, contabilmente, essas 4 atividades têm que estar segregadas. O que significa segregadas? Tem que estar demonstrado lá receita de educação, receita de assistência social, receita de saúde, receita de atividades meio. Depois, despesas de saúde, despesas de educação, despesas de atividade meio. Aonde que está escrito isso? Isso está escrito na ITG 2002 e está escrito também dentro da Lei 12.100. Importante para as nossas gestões aí, para os nossos gestores. O que o governo e o que a lei quis mostrar? Quis mostrar dessa maneira quanto que a gente gasta e quanto que a gente recebe em cada setor. E nas atividades meio, se a atividade meio é superavitária. Porque só faz sentido ter uma atividade meio se ela gera recursos para a PAI. Porque se a atividade meio está dando prejuízo, é o contrário, a gente está tirando recursos das nossas finalidades e está pondo na atividade meio. Então, a gente tem que ter um controle se a produção da atividade meio realmente está gerando recurso ou não. E aonde que a gente vai ver isso? E aonde que a gente vai demonstrar isso? Dentro da nossa contabilidade. Então, a atividade meio tem que ser superavitária, porque senão não tem sentido. Por exemplo, uma APAI ter, por exemplo, um estacionamento e esse estacionamento gera recursos. Se esse estacionamento dá prejuízo, não faz sentido nenhum. Então, contabilmente, é exigido essa segregação para ficar demonstrado se as atividades meio também estão dando superávit ou déficit. Ok? Eu vou correr um pouquinho aqui agora com o texto, aqui, com a minha fala. Então, na contabilidade das APAIs também é obrigatório, através da ITG, a gente ter provisões. O que significa provisões? A gente ter valores lá provisionados, principalmente para férias, encargos, contingências trabalhistas. O que significa isso? Por exemplo, cada mês que um trabalhador, cada um mês que o funcionário trabalha, ele já tem direito a 1/12 de férias. Então, a gente tem que ir provisionando contabilmente essa despesa. Depois de 12 meses, esse funcionário vai tirar as férias, mas a despesa já foi provisionada mensalmente. Então, férias, 1/3 de férias, FGTS de férias, tem que ter provisões. E as contingências trabalhistas, por exemplo, um funcionário entrou com uma ação trabalhista contra a PAI. A gente já tem que provisionar contabilmente esse valor, ok?
Isso é uma exigência, é uma regra contábil e também está bem clara na ITG 2002. A renúncia fiscal, então, nas nossas notas explicativas e na nossa contabilidade, tem que estar demonstrados os benefícios das isenções previdenciárias que a gente teve, quanto que a gente deixou de pagar de cota patronal e INSS, ok? Então, tem que transitar pelas contas de resultado. Desculpe, às vezes eu falo tecnicamente, termos muito contábeis, mas tem que contabilizar como se devido fosse e tem que contabilizar a nossa isenção. Então, ele entra e sai da nossa contabilidade, mas tem que ficar demonstrado. E depois, ainda explicado lá nas notas explicativas, quais que foram os tributos, então, as contribuições previdenciárias que a gente goza de isenções. Um item também aqui muito importante é a depreciação. Então, a depreciação, contabilmente, ela tem que existir, que é a contabilização do desgaste natural dos bens. Então, é uma regra contábil e está clara também na ITG. O que é isso? Cada bem, dentro da nossa contabilidade, sofre uma depreciação. Então, por exemplo, se eu comprei um computador, esse computador, ele deprecia, ele perde valor com o passar do tempo. E contabilmente, então, a gente tem que obrigatoriamente contabilizar essa depreciação. Então, para as depreciações, existem regras específicas para isso. Então, o que eu estou passando aqui para vocês? Os gestores não precisam saber de depreciação, mas os gestores podem perguntar para o seu computador, por seu contador, ou verificar dentro das suas demonstrações contábeis se a depreciação está sendo contabilizada. Né? É essa a função aqui que eu estou passando para vocês. E eu vou pôr aqui, por último, mas não menos importante, é a necessidade que a gente tem de contabilização do nosso voluntariado. Então, essa é uma norma própria que, contabilmente, os nossos voluntários têm que estar contabilizados. Não existe uma regra determinada. Fernando, só um minutinho, porque acabou teu som, tem que habilitar aí. Meu Deus, desde quando vocês estão sem me ouvir? Não, agora mesmo, eu estava atenta. Bati sem querer, será? Eu acho que foi. Bom. Então, eu estava falando dos voluntários, eu falei da depreciação, acho que eu finalizei a depreciação, e eu estou falando agora da necessidade de contabilização do trabalho voluntariado. Então, as APAES dependem muito dos voluntários. Muitas APAES, se não tiver os voluntários, ela não sobrevive. Então, a ITG 2002, ela veio, então, pedir e exigir que as entidades sem fins lucrativos demonstrem o que representa o trabalho voluntariado dentro da nossa instituição. Então, a gente tem que valorar o trabalho voluntário. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Um médico da cidade vem fazer um trabalho voluntário dentro da APAE numa campanha, num evento. Por exemplo, ele vai ser cozinheiro numa campanha aí da APAE. Ele é um médico, mas naquela campanha ele está sendo voluntário como cozinheiro. A gente tem que valorar as horas trabalhadas dele como cozinheiro e não como médico. Ele trabalhou 6 horas como cozinheiro. Qual o valor que eu coloco? Eu posso pegar a convenção coletiva nossa, do Senalba, qual que é o piso mínimo, ou se tem um piso da categoria, vejo qual que é o valor da hora e faço, então, a valoração desse voluntário para depois contabilizar.
Lembrando que só é voluntário quem tem o termo de voluntariado assinado. Certo? Porque se não tem um termo de voluntariado assinado, corre-se o risco de um vínculo trabalhista. Então, as APAES e suas gestões, os seus gestores, têm que ter o termo de voluntariado para todo mundo. Todo mundo que faz, qualquer um que faz voluntariado dentro de uma instituição, só é voluntário se tem o termo de voluntariado assinado. É uma regra e uma precaução que a gente tem que ter. A diretoria da APAE, a diretoria estatutária, o seu conselho fiscal, também é trabalho voluntariado, pois não recebem nada. Porém, esses membros não precisam de termo de voluntariado. Por que que não precisa? Porque está dentro do nosso estatuto e está dentro da ata da diretoria, a ata de constituição da diretoria, ali, quais que são os membros. Porém, o trabalho deles tem que ser valorado também e jogado dentro da contabilidade. Porque se a APAE não tivesse uma diretoria sem remuneração e precisasse contratar, então, pessoas gestores, deveria desembolsar um valor. Então, às vezes, assim, eu crio um critério baseado em salário mínimo. Por exemplo, o presidente da APAE, eu estipulo que são 3 salários mínimos, 4 salários mínimos. Os outros diretores são 2. Conselheiro fiscal é 1 salário mínimo. E isso, então, eu monto uma planilha com o nome de cada um, com a função, com o valor mensal e, contabilmente, então, eu demonstro também, pela conta de resultado, a seguinte forma: despesas com voluntariado no ano. Eu vou falar no ano, tá? Para não falar no mês. 10 mil reais. Não, 10 mil é muito pouco para uma APAE. Em voluntário, só de diretoria dá bem mais. Vamos dizer 50 mil reais, despesas com voluntariado. Daí eu crio uma receita chamada gratuidades alcançadas pelo voluntariado, gratuidades do voluntariado, os mesmos 50 mil reais. Então, na nossa contabilidade entra e sai, fica demonstrado o valor do nosso voluntariado e depois, em notas explicativas, eu coloco: a APAE, em 2020, teve um serviço voluntariado quantificado através de planilhas internas, teve um total de 200 voluntários, contabilizando. Daí, nas notas explicativas, eu demonstro um pouquinho melhor como que eu cheguei nesse valor e como que eu demonstrei o trabalho voluntariado. Ok? Isso existe desde 2015, essa necessidade, não é nova. A ITG, em 2012, não tinha essa obrigação, e em 2015, então, teve uma reforma, então a gente tem essa obrigatoriedade. Pessoal, eu vou deixar aqui um espaço para a gente ter aqui perguntas e respostas, e eu acho que é isso que vocês estão mais precisando até do que até a minha explanação. Eu vou encerrar por aqui a minha apresentação. Voltando aqui, Adriana, a lembrar quem entrou depois ou quem não pegou a nossa fala, então, da nossa parceria junto com a federação. Através da federação, fizemos, então, um canal de apoio contábil para as APAES, onde a gente se disponibiliza, então, a tirar dúvidas das APAES através de e-mails, ok? Ok, eu vou ler as perguntas do chat aqui. Osmar falou que quer fazer uma pergunta. Se você quiser mandar pelo chat, acho que a gente vai administrando, tá? Como contabiliza esses voluntários? Eu acho que você já esclareceu nessa tua última questão. Rafaela, se tiver mais alguma dúvida com relação a esse tema, você coloca aqui para mim, que daí eu vejo qual que é a tua pergunta mais específica, tá? Essa forma devo pensar igual para os impostos? O Walter pergunta. Desculpe, não entendi. Walter, essa forma devo pensar igual para os impostos. Qual forma? Você pode esclarecer para nós?
A do voluntário. Essa forma eu devo pensar igual para os impostos do voluntariado? Para os impostos? Isso, a pergunta dele é isso. É assim, ó, para os impostos... Então, assim, ó, as APAES, elas gozam, primeiro, de imunidade tributária. As imunidades não devem transitar pela contabilidade, porque é entendido que a imunidade ela é constitucional, e sendo constitucional, não existe o fato gerador dela. Então, por exemplo, IPTU. A APAE é imune ao pagamento do IPTU. Imune. Então, não tem que transitar pela contabilidade, por exemplo, despesa com IPTU e depois receita, gratuidade, imunidade IPTU. Não precisa. Não deve-se. Né? E isso está na própria ITG 2002. Tá? Então, tudo que é imunidade sobre bens, renda e serviço não transita pela contabilidade. Porém, a cota patronal, as contribuições previdenciárias, que são condições, ela não está, ela é através do SEBAS, então a APAE tem que ter o SEBAS para deixar de pagar, ok? Dessa maneira, então, as isenções, ela tem que passar também por dentro da contabilidade, similar à maneira que é contabilizado os voluntários. Então, por exemplo, despesa com cota patronal, tanto. Depois, uma conta lá redutora, isenção da cota patronal, o mesmo valor. E depois, nas notas explicativas, a gente, então, através de um texto ali, colocando quanto que a gente deixou de pagar em cada imposto. Desculpe se eu entendi errado a pergunta, mas... É isso mesmo. Ele pergunta também sobre o INSS, a isenção do INSS, se também deveria contabilizar ou não. Acabei de falar, né? A isenção do INSS, então, é dada pela Lei 12.101, é obrigatório ter o SEBAS, e isenções têm que transitar, sim, pela conta de resultado e terem notas explicativas. Isso está escrito na ITG 2002. Gente, os contadores têm que ler essa ITG 2002 e aplicar. Dá para aplicar muita coisa ainda nesse final de ano nas nossas demonstrações contábeis. Tá bom? Qual é o número da lei que fala sobre a segregação? Estão perguntando aqui que não anotaram. ITG 2002, tá? E a lei do SEBAS, a 12.101. Se vocês... Deixa eu ver se eu tenho aqui até o artigo. Vamos ver se eu tenho aqui o artigo. Eu não tenho aqui o artigo ainda, viu? Mas eu já... Ah, eu tenho outro item importante aqui para falar. Vou pedir para minha auxiliar aqui achar o artigo para mim. Espera aí. Eu tenho um artigo, viu, Adriana? Eu tenho um assunto importante para falar aqui que eu esqueci. Pode falar, então. Sobre a guarda de documentos. Então, assim, ó, eu sou ruim em data e sou ruim em número de lei, mas eu sou bom de fatos. Mas então, é bom em número, né, Fernando? Em número, mas não em número de lei. Um tempo atrás, vocês vão lembrar, a Previdência era separada da Receita Federal. Então, a gente tinha dois órgãos, a Previdência Social e a Receita Federal. Não vou lembrar quando a Receita Federal incorporou a Previdência. Então, agora a gente, na Receita Federal, tem tudo. E o que existia nisso? A Receita Federal dizia que a guarda de documentos contábeis tem que ser de 5 anos. E a Previdência dizia, na época,
que a guarda de documentos tinha que ser de 10 anos. E quando unificou, então, ficou claro que a guarda de documentos pela Receita Federal é de 5 anos. Ponto. Outro assunto. A Lei 12.101, a Lei dos SEBAS, determina que as entidades que gozam de isenções previdenciárias e do certificado do SEBAS guardem seus documentos por 10 anos. Ok? Então, gente, eu oriento a gente guardar a nossa documentação contábil, no mínimo, por 10 anos. Mesmo que a Receita Federal determine que é 5, porque a gente tem uma outra lei que diz que é 10. Então, por prevenção e por precaução, nossas entidades, então, têm que ter a guarda de, no mínimo, 10 anos. Ok? Temos mais uma pergunta aqui. Como devemos fazer o lançamento da isenção do INSS? Minha pergunta pede de todos os lançamentos, eu não sei. E a despesa, como lançar a isenção? Ó, eu acabei de falar isso, ó. Talvez a pergunta, não sei se veio depois da minha fala, mas é assim, ó. Vou falar a mesma coisa de outra maneira. Mensalmente, a gente calcula o valor da nossa isenção do INSS, mensalmente. Então, calcula-se lá o INSS dos funcionários e calcula-se também como se devido fosse o INSS da APAE. Certo? Calcula-se esse valor. Então, coloca lá, despesa com INSS cota patronal, despesa com INSS com terceiros, despesa com INSS de SAT, por exemplo. Tá? Outras entidades, né? Só que a APAE não paga esses impostos, porque goza da isenção com o SEBAS. Então, contabilmente, a gente gera a despesa e, contabilmente, a gente põe uma redutora embaixo dessa receita, dessa despesa, exatamente com o mesmo nome. Então, por exemplo, despesa com INSS cota patronal, R$1.000. Embaixo dela, isenção INSS cota patronal, R$1.000. Um mata o outro. Não tem nem receita e não tem nem despesa. Então, contabilmente, a gente lança assim: débito a despesa, crédito a isenção. E no final do ano, daí, em notas explicativas, a gente lança, na nota explicativa, então, um texto dizendo que a entidade goza do SEBAS, por gozar do SEBAS teve as isenções previdenciárias e o montante dessas isenções. Ok? Se tiver alguma dúvida, pode me mandar um e-mail, naquele e-mail que a gente passou ali, o apai@filantropica.com.br, e através do e-mail eu posso formalizar essa dúvida, tá? Se não ficou claro. Fernando, como utilizar um veículo recebido em doação? O quê? Como contabilizar um veículo recebido em doação? Então, o veículo, ele tem ali o seu recibo de transferência, né? Então, quando tem o veículo, o recibo de transferência ali, a gente determina o valor desse veículo e faz, então, a transferência para a APAE desse valor. Contabilmente, vai entrar lá em doações, se for uma pessoa física, né? Doações de pessoa física ou doações particulares, tem que ver o que está escrito no seu plano de contas e debita ele no veículo, ok? Lembrando que a Receita Estadual tem, então, cobrado, né, ou tentado cobrar o imposto de doações, né, o ITCMD. Então, a gente tem que ver no jurídico depois, para a gente pedir o reconhecimento dessa isenção do ITCMD, dessa imunidade, na verdade, né, reconhecimento da imunidade. Mas, se for uma empresa doando o veículo, da mesma maneira,
doações de pessoas jurídicas contra o patrimônio da APAE. Fernando, a gente já está com o tempo já avançado, mas uma questão que eu acho que é bem importante você falar é a questão dos recursos da SED. Aqueles recursos que são provisionados para as rescisões, das quais, ao término do contrato, fica com as APAES, e elas deveriam fazer provisões com relação a isso. Contabilmente, qual é a forma correta de fazer isso? Contabilmente, então a gente pode, a provisão, ela é obrigatória e ela pode ser também desprovisionada, vamos dizer assim. A gente provisiona uma coisa, mas depois não acontece. Então, uma rescisão também é isso, né? Pode ser que durante o período o funcionário peça conta e a gente tenha que desprovisionar, vamos dizer assim, voltar à provisão do que a gente estava fazendo. Mas é constituir a despesa mensalmente, né? A gente constitui despesa de 13º, a gente constitui despesa de férias, e a gente também pode constituir uma despesa, por exemplo, de provisão de multa de FGTS, de aviso prévio. Então, contabilmente dá para fazer. Achei aqui aquilo que eu estava devendo lá da segregação, tá? Então, na ITG 2002, no item 10, está escrito assim, ó, se vocês me permitirem, eu vou ler porque é bem curtinho. Os registros contábeis devem evidenciar em contas de receitas e despesas, superávit ou déficit, de forma segregada, identificáveis por nível de atividade, tais como educação, saúde, assistência social e demais atividades. Então, gente, está bem claro aqui a necessidade de segregação. Eu trouxe aqui a Manuele, a Manu, do escritório, sobre retenções de notas fiscais de prestação de serviço, gente. Então, eu acho que eu falei muito rápido ali, mas, assim, ó, quando uma empresa, uma pessoa jurídica, presta serviço para a APAE, pode ser ou não que tenha retenções tributárias. E a retenção, o que que é? É a gente reter o imposto do prestador e a gente pagar. Então, a responsabilidade da retenção é da APAE e não do prestador. Ok? Eu, como prestador de serviço, muitas vezes só dou a nota fiscal para a APAE. Se a APAE não estiver atenta que essa prestação de serviço tem retenções, a APAE vai acabar pagando o valor bruto da nota fiscal para o prestador, e depois, quando chegar na contabilidade, o contador vai falar, essa nota aqui tinha retenção de ISS, tinha retenção, e você vai muitas vezes ligar para o prestador e falar, tinha retenção. Não, eu combinei com você pelo bruto. Então, a APAE acaba pagando dobrado a parte da retenção por não ter feito a retenção na hora do seu pagamento, a retenção na fonte. Então, a orientação que eu dou para todas as APAES, não paguem nenhuma prestação de serviço de pessoa jurídica sem antes consultar a sua contabilidade. Pergunta para o contador, eu tenho um serviço de pintura aqui, que o pintor aqui me entregou uma nota fiscal de pessoa jurídica. Tem retenção? O contador, sim, tem retenção disso. Ele desconta isso do bruto e paga, então, o prestador pelo líquido. Então, a retenção é uma obrigação que a APAE tem que ter, de fazer a retenção, pagar o imposto que é de outra pessoa. Né? O governo inventou isso para passar a obrigação para nós e recolher esse imposto com muito mais rapidez. Então, muitos prestadores acabam tendo os seus impostos retidos, mesmo antes de ter recebido o valor combinado.
Uma forma prática de fazer isso é receber a nota, né, Fernando, passar para o contador avalia se tem um imposto, devolve para a PAI, e daí a PAI vai efetuar o pagamento para o fornecedor. Senão, se já pagou a nota, depois não tem como reaver essa questão. Então, antes de pagar o fornecedor, o contador avalia a nota se tem ou não essa retenção. Voltando a falar, gente, nota de prestação de serviço, nota de compra, comprou alguma coisa, não precisa ter retenção, não existe retenção sobre materiais, tá? É nota de prestação de serviço. E o mesmo prestador de serviço pode uma hora ter retenção e pode outra hora não ter retenção, dependendo da onde que ele está fazendo a atividade, dependendo do tipo da atividade que ele está fazendo. Então, é muito importante essa consulta. Algo mais? Tem uma pergunta da Rafaela. No caso da pessoa física, pergunto por que costumamos descontar 20% do INSS da RPA e a SED nos questionou, pois alegaram que o valor tem que ser retido pelo prestador. Imposto sobre RPA. No corpo do RPA? Corpo não. Imposto da RPA. 20%. Sim. Tá certo, eu não entendi qual que é a dúvida. Tem que ser retido, sim. O valor dos 20%. Porque, assim, existe o valor que é descontado da RPA, que vai para a conta do prestador de serviço. E tem o 20% que a empresa paga. Nesse caso, o 20% não seria isento por ser instituição sem fins lucrativos, Fernando? Então, quem tem SEBAS... então, eu vou falar. Quem não tem SEBAS e tem o RPA, é descontado 11% do prestador e a entidade paga mais 20%, ok? Chamado de INSS patronal, vamos dizer assim, tá? Quem tem SEBAS não paga nada, porém desconta 20% do prestador. Entendeu? Então, o prestador de serviço, pessoa física, que presta um serviço para quem tem SEBAS, é descontado 20%. E não é a gente que paga, é o prestador que paga. Existe sempre um questionamento do prestador, por que ele está pagando 20% e não o 11%? Exatamente. E isso, na verdade, eu vou falar bem um termo chulo aqui, é uma sacanagem, porque o cara presta o mesmo serviço. Só que o serviço é para uma entidade que tem SEBAS. O que muda? Então, para quem tem SEBAS é mais caro. Daí o que acontece? O prestador de serviço, na próxima vez, não vai mais cobrar R$100 da gente, já vai cobrar 120. Porque sabe que vai ter que reter 20%. Então, onera ainda mais financeiramente as entidades que gozam do SEBAS. Então, é uma política burra, né? Mas é isso que está escrito. Tem que reter 20% dele. Isso está na lei também. O que a gente pode fazer é ter uma consulta, ter um texto normativo que a gente pode disponibilizar para as APAES, junto com o jurídico, demonstrar para o prestador que a gente não está lesando ele, que a gente é obrigado a aplicar esses percentuais. Ok. Mais alguma pergunta? Então, eu acho que é isso, Fernando. Agradecemos aí tua participação, tua disponibilidade. Um recadinho, as consultas para assessoria, ela deve ser feita pelo e-mail institucional da PAI. Então, não adianta vocês passarem o e-mail apai@filantrópica para os contadores de vocês ou para terceiros que não serão respondidos. Somente saindo do e-mail institucional da APAI, que vai para o Fernando e ele vai responder, tá bom? Viu, Adriana? Eu tinha preparado aqui muitos outros assuntos, sabe? Muitos.
Se você olhasse a minha apresentação, acho que eu ia levar umas 3 horas para preparar tudo que eu passei aqui. Agradeço a oportunidade, acho que tem muita coisa ainda para a gente conversar, várias coisas, ficou muita coisa de fora, né? SEBAS, controles internos, necessidade de utilização da tecnologia, profissionalização nos setores, então ficou muita coisa de fora da nossa explanação, mas fica aqui a minha disponibilidade para fazer aqui o que a gente fez hoje em qualquer tempo, estarei sempre disponível para vocês. Então, tá bom. Fernando, e acho que a gente vai gravar muitas outras nesse sentido, para que possamos estar orientando e cada vez mais assessorando as APAES, as nossas entidades filiadas, né? Eu acho que o ano que vem, iniciando os trabalhos com relação à Assembleia, um tempo antes da Assembleia, a gente faz uma nova live passando todas essas orientações para que todos façam da maneira mais correta possível, ok? Muito obrigada pela tua disponibilidade, muito obrigada pela tua participação e agradecemos também a todos os presentes. Nós estamos gravando essa live e a gente vai mandar o link para todos vocês aí por e-mail. Você permite, né, Fernando? Claro, poxa. Por então, favor. A gente vai mandar essa live e o link por e-mail para quem quiser reassistir, tá bom? Ok, pessoal. Obrigada. Forte abraço aí, se cuide. Abraço.